Bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Gisele, somos uma família que morava na cidade de Cotia, em São Paulo. Faz 2 anos que nós nos mudamos aqui para o Nordeste, no sertão. Moramos no sertão de Pernambuco. Eu sou nascida e criada aqui. Meu esposo nasceu e se criou em São Paulo, então eu me casei com ele, fui morar em São Paulo. E depois a gente decidiu, depois de muito tempo, a gente decidiu nos mudar aqui para o Nordeste, para Pernambuco, né, que é onde a gente está morando agora. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o lado bom e o lado ruim de morar aqui no Nordeste, mais precisamente no Sertão, que é onde a gente está morando, já vai fazer 2 anos. Muita gente conhece o Nordeste pelos locais turísticos. Por sinal, é uma das regiões mais bonitas e mais visitadas por turistas do Brasil inteiro. Principalmente o litoral, que tem muitas praias bonitas, né? Todas as regiões aqui do Nordeste têm praias lindíssimas. Tem pessoas que vêm do Brasil inteiro conhecer aqui as nossas praias, mas poucos conhecem o sertão, a não ser o que é mostrado aí, né? Tanto nas redes sociais como também pela mídia. Outros já conhecem o Nordeste pela seca, pela pobreza, pela falta de trabalho, por essas coisas que a gente vê por aí, né? Que é relacionado ao sertão nordestino, né? Quando se fala em sertão, a gente já pensa logo na seca, na falta de chuva. Eu sou nordestina e conheço muito bem essa região, né? Essa região que eu moro, a região do sertão. Eu moro no sertão nordestino, então eu tenho um pouco de propriedade para falar. Morei um tempo em São Paulo, como muitos sabem, né? A gente fez a nossa mudança, inclusive tem registrado aqui no canal toda a nossa mudança vindo de São Paulo até aqui. Então, se você não assistiu aí os primeiros vídeos, volta lá. Tem uma playlist também, onde a gente deixou registrado aqui tudo, tá bom? Então, desde lá de São Paulo até a chegada aqui no sertão, tá tudo aqui no canal, tá bom? Do litoral eu conheço muito pouco. Conheço Recife, conheço um pouco de Alagoas. Como eu moro hoje aqui, eu quero falar um pouquinho para vocês desse lado do sertão, né? Do lado bom e do lado ruim de morar aqui na região Nordeste. Para começar, o sertão é lindo. Eu sei que muitas vezes a gente vê, né, que o sertão é seco, sertão, né, já falam que é seco, é o semiárido nordestino, pela falta de chuva, principalmente, né, que chove pouco aqui na nossa região, principalmente. Quem acompanha a gente aqui no canal vê tudo que a gente mostra, né? Mas antes a gente só via a realidade do sertão pela mídia, né? Tudo que era mostrado era pela televisão. Inclusive eu, que morava aqui, né? Vivi toda a minha vida aqui praticamente. Vivia a realidade e de repente eu ligava a TV e começava a ver a seca, a pobreza, as pessoas passando necessidades. E existe, sim, esse lado, né? Aqui no sertão existe, como também em outras regiões, que não é só no Nordeste, onde a gente sabe que existe dificuldades, existe pessoas passando necessidade. Eu sempre falo que quando eu tenho o meu alimento na mesa, eu dou graças a Deus, porque tem mesas aí que não tem o alimento, né? Então eu sou grata a Deus por ter, sabendo que existe pessoas que não têm. Então, mas a gente sabe que não é só no Nordeste essa necessidade. Aqui ainda existe muito, né? Eu sei que existe. Hoje a gente sabe que melhorou bastante, né? Porque realmente as coisas têm que evoluir, têm que melhorar, né, gente? Mas a gente mora no Brasil, né, meu povo? O bom é que a nossa região, ela não é só mais mostrada pela TV, né? Hoje em dia tem as redes sociais, onde as pessoas compartilham as belezas do sertão, seja uma imagem, um vídeo, a gente vê, eu inclusive vejo muito, eu também compartilho com vocês, com os meus inscritos aqui no canal, o lado bom e o lado ruim, né, que assim, o lado da seca é um lado, eu vejo beleza na seca, porque eu consigo ver beleza em tudo. Eu não consigo ver só o sofrimento, é lógico que eu não vou fugir da realidade, eu sou uma pessoa que vivo a realidade, que sei que a dificuldade existe, que os problemas existem, mas eu tento sempre ver beleza nas coisas, porque a gente tem o dia que Deus nos dá, né, todos os dias, a gente acorda, tem o café, tem, né, então assim, e eu vejo muita gente compartilhando, e eu fico tão feliz quando eu vejo imagens, vídeos mostrando o sertão, mostrando o interior do Nordeste, o litoral, que é lindo. Eu amo acompanhar pessoas que compartilham sobre a nossa região, sobre o Nordeste, porque eu realmente tenho orgulho de ser nordestina. Eu tenho muito orgulho do meu estado, do meu estado que é Pernambuco. Eu tenho orgulho de ser dessa terra, assim como o meu esposo, que não é daqui, tem orgulho de ser de São Paulo. Não quer dizer que porque ele tem orgulho que ele precisa ficar lá morando para sempre. E também não quer dizer que eu, como nordestina, tenho orgulho da minha terra, de ser uma nordestina, não possa morar em outras regiões e não gostar de outras regiões. Claro que eu gosto de outras regiões, inclusive eu gosto de São Paulo. Mas hoje a gente está aqui porque a gente escolheu estar aqui.
Então, assim, a gente vê que o sertão hoje está sendo conhecido e eu amo poder mostrar o sertão. Eu amo poder mostrar a nossa região e compartilhar isso, porque muitas pessoas acabam conhecendo a região. Eu, inclusive, sou pequenininha aqui, mas muita gente fala para mim, Gisele, como é lindo. Tem inscritos nossos que são de outras regiões que gostam de acompanhar o nosso conteúdo, que gostam de conhecer a região Nordeste, como eu gosto de conhecer outras regiões. Que não seja Nordeste, do Sul, Sudeste. O Brasil, na verdade, é lindo. Então, a gente não pode generalizar que um local é melhor que o outro. Existe o lado bom e existe o lado ruim, né, gente? Sim, uma das maiores dificuldades que vocês que nos acompanham aqui, sabe, que a gente passa é a água. Agora não, né, porque a gente está no período de chuva, graças a Deus. A chuva continua. O ano passado, nessa época, já não chovia mais, mas esse ano, graças a Deus, a chuva tem continuado, que é muito bom pra gente. Mas vocês sabem, né, quem acompanha aqui no canal sabe que a gente não tem abastecimento de água. A gente não tem reservatório de água ainda. Eu não digo que essa região seja difícil para viver. Existe, né, um lado que é negativo, digamos assim. Existe também um lado que é muito positivo. Bom, na minha opinião, o lado positivo de morar aqui, onde a gente mora, é a tranquilidade, é a paz, é o contato com a natureza. E quem mora no sertão tem dois lados, né? O contato com a chuva, com o verde, com as plantas verdinhas. E quem mora e tem a época da seca, que aí a gente já vê mato seco, mato que está se protegendo ali do sol, para poder sobreviver, né, durante aquele período. Tem o mandacaru, que é uma planta que é a planta símbolo aqui do sertão, que é uma planta que fica verdinha durante o período de seca também, que armazena bastante água. Então, assim, eu consigo ver essa beleza. Então, eu moro num local onde tem esses dois contrastes. Esse é o lado bom, né? De você morar na natureza, no campo, poder acordar de manhã, ouvir o canto dos pássaros, eu amo. Inclusive, vocês viram aí no início do vídeo, né? Eu com a Adriana, tomando sol, curtindo um pouquinho aqui da manhã. Isso é muito bom. E para mim isso é qualidade de vida, né? Eu morei em São Paulo muito tempo. E como eu, a maioria foi para São Paulo. Uns foi e não tem vontade de voltar, não tem vontade de morar mais aqui no Nordeste. Tudo bem, né, gente? Porque a gente não precisa também, porque a gente é daqui e vai para outro local, para outra cidade. Um exemplo, São Paulo, que é onde eu conheço, e não quer mais voltar. Passeia, visita a família, mas descobriu que São Paulo é um local para eles, é o local deles, é onde eles querem viver com a família. Então, tá certo, tá tudo bem. Não, a pessoa não tem que fazer o que o outro quer que ela faça. Ela tem que fazer o que ela deseja para ela e o que é melhor para ela. E tem gente que realmente entende que morar na cidade, que morar em São Paulo, que morar, seja lá num bairro nobre, num bairro na periferia, é bom. E pronto. E tá tudo bem, sabe? E outros, inclusive, inscritos aqui do meu canal, comenta sempre comigo, fala comigo, manda mensagem. Ou então comenta aqui mesmo nos vídeos. Nossa, meu desejo também é poder voltar pro sertão. Vive às vezes muitos anos lá, trabalha, a vida é só trabalho, e quer terminar os dias curtindo mais a sua terra, curtindo mais a sua família, curtindo mais a região aqui, né? Porque, como eu, por exemplo, morei muitos anos em São Paulo e tinha o desejo de poder voltar para minha terra em um momento. E o momento não precisou ser o momento, não precisa ser o melhor momento, mas siga seu coração, sabe? Siga seu coração. E no nosso caso, a decisão foi em conjunto. Então eu vou dar umas dicas. Bom, já que tem pessoas que querem saber como que é morar nessa região, como que faz para vir para cá, ou outras pessoas que já são daqui, mas que moram fora e não sabem como tomar essa decisão, e ninguém pode tomar essa decisão pelo outro, tá bom? Porque são escolhas e cada um faz a sua. Eu quero dar umas dicas para vocês que desejam vir aqui pro sertão, né? Que desejam morar no sertão. Primeira dica: não venha morar no sertão sem uma casa. Bom, um exemplo. Não venha morar no sertão sem uma casa. Tipo, porque, gente, eu acho que o principal de tudo é um lar, é uma casa. Onde você vai morar? Você vai morar na cidade, vai morar no sítio. Um exemplo, a gente mora na zona rural. Esse terreno que foi meu pai que deu pra gente construir a nossa casa. Mas a gente já veio com a certeza de construir uma casa. Gente, é importantíssimo ter um local seu. É importante ter um local que você não vai precisar
estar dividindo com outras pessoas, a não ser com a sua família mesmo. Principalmente aqui no sertão, eu acho bom você ter um local seu, que você possa dizer é meu, mesmo que seja uma casinha simples, mas que tenha um teto, umas portas, sabe? Mas que seja seu. Sem contar que isso já vai ser uma economia, porque apesar do custo de vida ser mais baixo aqui no sertão, um aluguel, quer dizer, aqui na comunidade, na zona rural, não tem casa de aluguel. As pessoas constroem sua casinha, mesmo que seja simples, mas elas constroem, entram para dentro e é sua e não aluga para ninguém. Se for para São Paulo, fecha, a família toma de conta, mas não aluga para ninguém. Pode até emprestar, né, para outra pessoa morar, enquanto acontece muito de a pessoa vir para cá e não ter onde ficar. Um exemplo, a gente chegou aqui com a nossa mudança, não tinha onde ficar, eu fiquei na casa dos meus pais. Eu passei um tempo na casa dos meus pais. E tem gente que não tem onde ficar, e aí fica na casa de uma pessoa que tá fechada e ela fica por um tempo até terminar a casinha dela. Quando termina, entra pra dentro. Porque agora, se você mora na cidade, tem casa de aluguel. Mas assim, gente, o aluguel aqui é bem barato, sabe? Se comparando em São Paulo e se comparando com as casas de São Paulo, você paga um aluguel de R$ 300 aqui e mora bem. Uma casa confortável. Mas como o custo de vida aqui é baixo, a renda também é baixa. Por exemplo, para mim o aluguel, ele pesaria, porque, um exemplo, R$ 300, 400, que é o custo mais ou menos de um aluguel aqui, já faltaria. Esses R$ 300, eu tendo a minha casa, eu já poderia fazer as compras de mercado, né? Gastar com outra coisa, ou então reservar aquele dinheiro para uma necessidade. Então, por isso que, assim, a minha dica é, se você quer vir morar no sertão, que você tenha a sua casinha, um localzinho seu. Por exemplo, a gente tem a nossa casa aqui, é nossa. Se a gente quiser sair daqui, a gente fecha as portas, sai e volta para o que é nosso. Segundo ponto, que na minha opinião, né, da minha experiência também aqui, que eu acho importante é ter um transporte. Por que é importante ter um transporte? Bom, a gente mora na zona rural. O acesso para a cidade já é um pouco mais difícil. A gente tem criança, né? Aqui na zona rural não tem tudo que a gente precisa, só tem na cidade. Então, um transporte, ele ajuda muito, gente. Eu acho que é importante você ter. No caso, os meus pais também já são de idade, têm problema de saúde. E eles não têm transporte. Então, para nós, o transporte é indispensável. Por esse lado. Agora, se mora na cidade, você consegue resolver as coisas ali a pé. Então, já a gente não, porque a cidade fica mais longe, fica a 10 quilômetros, né, daqui. Então, se você vai morar na zona rural, então é bom que você tenha um transporte. E por quê? Porque nem todos os dias a gente vai ter transporte para ir para a cidade. Os transportes são bem limitados. E um exemplo, à noite, alguém passa mal. Não existe hospital aqui, a não ser na cidade. Então, precisa se locomover até a cidade. E às vezes tem uma pessoa que tem um carro, mas é à noite, e de repente ela não quer acordar para ir levar aquela pessoa no hospital, porque ela está ali, não é o trabalho dela. Ela vai descansar e às vezes no outro dia aquela pessoa precisa trabalhar. Então, se ela for para o hospital levar uma pessoa que está doente, vai demorar, né? Então, se você tem o seu transporte, é muito bom porque você vai e volta, né? Tá tudo bem. Mas é claro que se a gente não tiver, a gente se vira. Porque eu mesma morei aqui, né? Como eu já falei pra vocês, e eu me virava. Eu ia pra pista a pé. Eu torcia pra não ficar doente, né, gente? Uma coisa que é muito importante também é cuidar bem da saúde, principalmente pra quem mora aqui mora nessas áreas assim mais isoladas, né? Digamos assim. Mas a gente se vira se não tiver também. Um exemplo, tem pessoas que não tem, e vai de D20, vai na pista, pega carro, e assim se vira, porque para tudo se dá um jeito. Claro que tudo vai ficar mais difícil, né? Porque se você vai no mercado fazer compra, existem mercados na cidade aqui, por exemplo, em Carnaíba, tem mercados que eles fazem entrega na zona rural. Então é bom. Mas eu acredito que você tem que pagar um pouquinho mais. Mas se você vai fazer compra de mercado, por exemplo, tem que ter um dia específico onde vá um carro da zona rural para poder você fazer suas compras e trazer até a sua casa. Né? Outra dica que eu quero dar para vocês, que foi um erro que a gente cometeu e eu não quero que quem vier para cá morar nessa região não cometa o mesmo erro, que é não escolher um local onde tem água. Lógico que a gente tem água aqui, porque a gente tem uma marcação de um poço onde tem água, né? Que a gente precisa perfurar o poço para poder cavar, para poder ter água. No nosso caso, né? Porque a gente mora um pouquinho mais afastado. Lá na comunidade, ali embaixo, não tem saneamento básico, não tem sistema de abastecimento de água, o que ainda é uma dificuldade, gente. Esse período de chuva não tem dificuldade. Inclusive, a gente que não tem reservatório, que não tem poço, que não tem essas coisas, não está passando dificuldade com água nesse período de chuva, porque
chove, a gente consegue esticar, né? Mas assim, e na comunidade a mesma coisa. As pessoas têm cisterna, têm seus reservatórios, inclusive tem a barragem onde as pessoas tiraram do seu bolso e fizeram a própria encanação de água para casa, mas não é água para consumo, tá? É água só para irrigação. Então não chegou água, abastecimento de água na comunidade. Mas assim, tem que ver. Um exemplo, a gente sabia que aqui não teria água, mas a gente cometeu um erro. Um exemplo, antes de construir a casa, a gente poderia ter se esforçado e cavado o nosso poço primeiro. Porque se desse água, a gente construiria aqui. Se não desse, a gente não construiria aqui, digamos assim, né? Ou faria outra coisa, no caso, um reservatório. Então a gente não fez e hoje a gente tem essa dificuldade com água aí. Então uma dica que eu dou para vocês, se vocês vão morar num local, seja terreno, um exemplo, como o meu, que é de família, né, de parente, que no caso meu pai deu terreno pra gente construir, ou comprando. Porque se você vai comprar um terreno, ou comprar. E terreno aqui é muito barato, sabe? Tipo, um terreno maior do que esse nosso aqui é 5 mil reais. É barato, né, gente? Se comparando com outros locais, é barato. Construir também aqui não é tão caro. Lógico que em todo lugar a construção é caro e requer investimento, né, gente? No nosso caso, a gente nem concluiu a obra da nossa casa ainda, né? Mas, assim, construir, fazer o piso, colocar o telhado, as portas, você consegue. E dependendo da região, que foi o nosso caso, tem muitas pessoas que ajudam na construção. No nosso caso aqui, no nosso caso, quem acompanhou toda a obra da nossa casa viu que teve muita gente que nos ajudou. Meu pai mesmo construiu a casa, então já foi uma economia pra gente, né? E foi assim. Então, se você for morar no local, vai comprar o terreno, né? Vê se dá para construir um reservatório, vê se você consegue furar um poço, né? Alguma coisa assim que te dê essa tranquilidade em relação à água. Outra coisa é em relação à energia. No nosso caso aqui, gente, a gente mora no estado de Pernambuco, né? O estado de Pernambuco, a energia aqui é terceirizada. Então a gente não teve problema. A gente foi lá, solicitou. Eles falaram, olha, vai construir a casa primeiro, colocar o telhado, depois que estiver pronto o telhado, vem aqui, solicita que a gente faz a obra. Inclusive foi assim. A gente não gastou nada com a obra da nossa energia. Pra cá, demorou uns 2 meses por aí, mas chegou. Então a gente não gastou nada. Foi totalmente por conta da empresa que é terceirizada. Agora, em outras regiões, você tem que se informar e saber como que funciona. Porque às vezes você realmente vai precisar investir um dinheiro, e às vezes o dinheiro é bem alto, né? No caso da energia. Então você tem que ver aí na sua cidade com a companhia de energia, na região. No caso Pernambuco, a gente não paga nada, mas em outras regiões talvez pague, então é bom já saber, né? Essas coisas. Outra dica que eu quero dar para vocês: escolha um lugar tranquilo. Muitas vezes a gente mora na cidade, né? Eu morei na cidade, morava num condomínio pequeno, né? Eu morava, então tinha. No condomínio que eu morava em São Paulo tinha 22 casas. Era, como é que se diz? Germinada, as casinhas. Eu tenho vídeo aqui, depois eu posso até mostrar aqui no canal também pra vocês como que era lá onde a gente morava. Como que era a minha casa em São Paulo. Então a gente morava nessas casas, era 22 ou era 21, não lembro exatamente quanto que era. Mas era vizinhos. Lógico que assim, ter vizinhos não é ruim, tá, gente? Dependendo dos vizinhos que você tiver. No meu caso, os meus vizinhos em São Paulo, inclusive, que eu amo, sem saudade deles, era super de boa, tá? Tinha um ou outro assim, mas a maioria era super de boa. E aqui a gente não tem vizinhos, a não ser vizinho de roça, né? Que vai pra roça, trabalha e depois vai embora. Ou, né? E é isso, não temos vizinho. E a casa dos meus pais ficam aqui embaixo, que fica 5 minutos aqui da nossa casa. De carro, a pé, 20 minutos. Então, assim, um local tranquilo é muito bom para quem quer descansar a cabeça, não ter problemas com barulho, não ter ninguém enchendo seu saco, ou, tipo, vindo na sua casa sem avisar, sabe? Tipo, muito chato isso, tá, gente? Eu acho muito chato a pessoa ir na casa da pessoa sem avisar. Agora, se você gosta de um local mais movimentado, mais habitado, a cidade aqui também é muito boa. Por exemplo, a cidade aqui, o Adriano adora a cidade de Carnaíba. Ele fala, gente, eu fico impressionado com a cidade de Carnaíba. É muito pacata, é uma cidade muito tranquila. Para ir à noite, é uma cidade segura, não tem tanto perigo como, né, a gente conhece por aí outras cidades grandes, principalmente. Então, se você gosta de um local onde tem uma cidade assim, cidade do interior do sertão, então é tudo tranquilo, é tudo pacata. Existe também, né, os perigos, porque em todo lugar existe perigo hoje em dia, mas se comparado a isso é muito tranquilo. Sem contar que na cidade tudo é mais fácil, né? Então tudo tem na cidade. Então você tá aqui na sua casa, de repente você comprar um pão, você vai lá, compra um pão, toda hora tem pão. No nosso caso aqui nem toda hora tem pão. A gente precisa ligar, pedir o pão, a gente precisa encomendar o pão.
Na cidade não, toda hora que você chegar tem pão. Então, assim, é tudo mais fácil. E dependendo, assim, da zona rural, o acesso à cidade é mais difícil. Principalmente quando é época de chuva. E eu também recebo muitas perguntas em relação à saúde aqui. Como que é, né? Bom, a gente tá no Brasil, né, meus amigos? Eu recomendo que você cuide bem da sua saúde. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu me preocupo com a saúde, de acordo com as minhas condições, mas, né, se alimentar bem, na medida do que pode, evitar. Eu mesmo, assim, a gente tá tão acostumado aqui, e a gente evita, sabe, tá em locais muita gente, principalmente hoje em dia, né, gente, que é tudo, um monte de doença por aí, a gente não sabe, então, assim, tá num local isolado é muito bom por causa disso, porque você pega doença, tipo, a doença, né, é muito pouco que acontece. Então, assim, uma das coisas principais em relação à saúde é você cuidar da sua própria saúde. Mas, se caso a gente precisar, tem um hospital na cidade, né, tanto em Carnaíba como em Afogados. O hospital de Carnaíba, ele é um hospital, assim, onde você chega, tem um clínico geral para lhe atender. Não tem tantas especialidades assim. Já no hospital de Afogados, né, que é o hospital regional aqui do sertão, né, desse sertão que é o sertão do Pajeú, onde a gente mora, ele já tem mais estrutura, já tem mais especialista. Um exemplo, se uma criança fica doente e se leva no hospital de Afogados, você passa ela no pediatra, você faz exames na hora lá, tudo, né? Tem essa especialidade. Também tem maternidade, que inclusive foi a maternidade onde eu tive a Adriana, né? É um hospital público. E para quem tem umas condições assim financeiras melhor, quem vem para cá já com uma condição financeira melhor, que já tem uma estrutura boa, tem muitas clínicas particulares aqui, né, onde também atende no particular. Tem aqui em Afogados clínicas particulares. Em Carnaíba não tem, mas em Afogados tem, onde tem apartamentos, tem toda uma estrutura, né, no particular. Tem médico também, especialistas, onde você consegue pagar consulta particular. Tem também a cidade de Serra Talhada, que fica próxima aqui também, que tem uma estrutura muito boa, que já atende convênios, né, para quem tem convênio. Então, Serra Talhada é muito bom. Acho que em Afogados também atende convênio. Outra coisa, a gente sabe que trabalho aqui é difícil. Então, para quem deseja buscar trabalho aqui, eu não recomendo, tá bom, gente? Então, tipo, lógico que existe. Você pode arrumar um trabalho aqui, mas é bem difícil, tá? Agora, se você tem alguma habilidade, tem uma profissão, uma especialidade, e trabalhar para os outros talvez seja um pouco mais difícil, arrumar um trabalho, né? Com terceiros. Mas se você tem uma habilidade, uma especialidade, você consegue montar um negócio na cidade. Bom, aqui mesmo esses dias eu falei assim: poxa vida, ninguém tem um mercado aqui, né? Eu precisava comprar fruta para as crianças. E o Adriano teve que sair de carro para ir comprar na cidade, porque ninguém tinha um mercado aqui onde tivesse de tudo um pouco, não precisa ser muito. Eu falo que se eu tivesse condições financeiras, eu montaria um mercadinho aqui, onde vendesse umas frutinhas, porque tem pessoas que produzem a fruta aqui, tem que vender para fora, para a cidade, porque não tem quem compre aqui para vender. Então, uma fruta, uma banana, uma manga, um mamão, onde vende o pão todos os dias, onde vende o queijo, né? Tem gente que gosta de comprar um queijo de mussarela, não tem. Mas assim, gente, vocês veem que a gente mora na roça, só que eu não aconselho ninguém a buscar é, é, o sustento da roça, né, de urgência, porque o sustento tirado da roça ele é a longo prazo. Você tem que plantar, cuidar, colher depois, né, depois de um tempo. Para quem não quer passar por esses desafios, né, de ter que, né, assim, passar dificuldades, eu recomendo que tenha uma reserva, né? Se você tem condições de guardar, de ter uma reserva ali durante o período que você está trabalhando, não precisa ser muito, um pouquinho assim, sabe? Mas que você precisa ir no dentista, você tem um dinheirinho ali, você precisa, sabe? É muito bom você ter uma reservinha, né? Tipo, pensar no amanhã. Porque às vezes a gente trabalha a vida toda, né? A vida toda, para chegar num tempo e, né, viver com salário mínimo. O salário mínimo não dá pra nada hoje em dia, né, gente? Assim, se você mora na cidade, né? Aqui eu acredito que até que ajuda bastante. Então, para quem não quer passar por esses desafios e não tem uma reserva, é bom que você procure uma fonte de renda. Mesmo que seja pouco, como eu falei para vocês, o custo de vida aqui ele é baixo, ele não é alto. Então, mesmo que seja pouco, já vai ajudar bastante nas despesas. Não vai dar para você luxar, tá, gente? É claro que você não pode se acomodar esperando que aquilo que você ganha é o suficiente para você. Não, você tem que buscar mais, né? Buscar mais uma fonte de renda ali, outra aqui, buscar. Vai buscando que aí você consegue.
Se você trabalha para terceiros, você vai dedicar o seu tempo a trabalhar e ganhar aquele salário, né? Aí se você for buscar uma fonte de renda aqui, uma fonte de renda ali, não é garantido, mas pelo menos você tem a possibilidade de tirar mais ou menos. Um exemplo, vou dar essa dica, né? Porque tem gente que não sabe como vir para São Paulo, tem gente que não tem medo e não sabe como vir morar no Nordeste e vai viver do quê, né? Então, assim, muita gente, eu mesma acompanho muitos canais, viajantes, por exemplo, que vem para o Nordeste, que compartilha toda a sua viagem no canal do YouTube, porque a partir do momento que ele criou aquele canal e está vindo de São Paulo, ele está dando dicas de viagem, ele está dando dicas de estrada, valores de gasolina, gastos com a viagem, gastos aqui. Então, aí ele já tem uma noção e ele pode, através do canal, passar essa noção para outras pessoas que desejam vir. E assim vai indo, tá, gente? Foi o que a gente fez. Um exemplo, a gente mostrou a nossa mudança até aqui no canal. Já é uma fonte de renda, não é uma fonte de renda suficiente para se manter, mas ali você consegue, né? Tirar, um exemplo, viajante mesmo, ele consegue tirar o dinheiro da gasolina, do gasto, da alimentação na estrada, às vezes através do canal dele no YouTube. Não quando está começando o canal, porque quando você está começando do zero, então não tem como você tirar nada. Mas a partir do momento que você vem na segunda viagem, na terceira, vai compartilhando, vai dando dicas, então você está ajudando outras pessoas e você está recebendo ali uma ajuda financeira pelo seu trabalho. Então, é um trabalho. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, acompanhar aí nossa história que continua, tá bom? E assim é a internet, né, gente? A internet hoje em dia se tornou uma fonte de rendas para muitas pessoas. A gente vê aí, né? Que, por exemplo, eu acompanho muitas pessoas que hoje em dia, né, trabalham só com a internet. Então, no nosso caso mesmo, a gente trabalha exclusivamente com a internet. Não quer dizer que a gente já tenha como viver só da internet, porque não tem. A gente tem que buscar outras formas, né? Fazer um serviço aqui, fazer outro serviço ali, para ir complementando, né? Mas a intenção realmente é viver da internet. Então, assim, para quem deseja morar aqui na região, no sertão principalmente, que não tem como montar um negócio de imediato, que não tem como arrumar um emprego, a internet é uma possibilidade e ajuda muito. E não é só você gravar vídeos, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas a internet, você tem um celular na mão, você tem uma internet, então você pode vender um produto, você pode montar uma lojinha, onde você pode vender as coisas também. E os clientes são muitos, né, gente? Porque a internet é uma infinidade de pessoas que estão ali o tempo todo buscando comprar alguma coisa, buscando aprender alguma coisa. Né? Um exemplo, a gente compartilha a nossa história aqui no canal, umas pessoas se inspiram com ela, outras pessoas falam para mim, eu também quero criar um canal. E assim vai, entendeu? Então, assim, a internet tem essas possibilidades, onde você, com o seu celular mesmo, você pode trabalhar da sua casa, né? Ou então sair para trabalhar também. Você pode sair da sua casa e ir trabalhar, seja gravando vídeos, seja vendendo alguma coisa. Então, você pega seu celular, oferece um produto para a pessoa quer, você arruma um jeito de fazer a entrega e vai levar até ela. Ou então faz, também como muitos fazem por aí, né? Que é criar um canal e poder mostrar um pouco da sua vida, da sua história, ou então fazer outras coisas, né? Porque tem de tudo hoje em dia na internet. Então, a internet é uma fonte de renda, né? Não digo para vocês que é de imediato, tá bom? Você tem que ralar muito mesmo, muito. Tem que ralar bastante para depois você colher os resultados, que muitas vezes demora, tá, gente? Não adianta você achar que tudo acontece da noite pro dia, porque não é assim. Deixe seu comentário também, que é muito importante. Eu amo ler os comentários de vocês, conhecer vocês através dos comentários, tá bom? E deixa seu like aqui também, tá? Para ajudar a gente aqui no canal. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Já escureceu, sei que já tá escuro, não sei nem se vocês estão me enxergando. Mas é isso. Beijo.